Ô, Josias, vamos só pegar esse ponto aí da fala do Lula, né? Você falava na sexta-feira aqui, antes de a gente encerrar, sobre a falta de coragem do presidente em tratar desse tema. O presidente tomou coragem, o Thales até falou aí, ou você, acordados, empurrados por Janja, né? A falar sobre isso. O presidente Lula falou e com coragem, né? Porque ele começa falando, eu sou contra o aborto, mas esse projeto é uma insanidade. Como é que você analisa a fala do presidente Lula? Que impacto isso realmente tem no Congresso brasileiro? E, diante dessa fala do Lula, o governo comprou a briga? Não, ainda não comprou, mas vai aparentemente comprar, né? A fala do Lula, ela, ela representa um avanço para o Lula, né? Do ponto de vista da tramitação do projeto, o que vai impactar é a posição da opinião pública, não a posição do Lula, que é minoritário no Congresso. Então, a bancada do governo hoje tem muito michuruca para fazer frente à maioria do Centrão, a essa maioria mais arcaica do Congresso Nacional, né? O que vai impactar aqui a tramitação, conspurcando aquela urgência toda que o Lira tentava imprimir a essa proposta, é a reação da sociedade, né? O Lula está surfando essa onda. Na semana passada, você deve se lembrar, Fabiola, num primeiro momento, o Lula se acovardou mesmo. Ele foi instado a comentar esse assunto lá em Genebra. Um repórter perguntou a ele e ele disse: espere eu chegar. Acabei de sair de uma palestra aqui na Organização Internacional do Trabalho. Não é justo que me pergunte sobre isso, um assunto que está tramitando lá no Legislativo. Quando eu voltar para o Brasil, me inteirar sobre o tema, como se ele não estivesse inteirado, né? Só um marciano não saberia do que estava sendo discutido na Câmara, né? E aí você me pergunta e a gente conversa. 24 horas depois, a primeira-dama, a Janja, fez lá uma postagem, evidentemente combinado com Lula, não fez a revelia do marido, mas condenando a proposta. E o presidente, antes mesmo de retornar a Brasília, ainda na Europa, ele se reposicionou em cena, repetiu conceitos que ele já tinha manifestado sobre o aborto durante a campanha eleitoral de 2022, disse que é pessoalmente contra o aborto, aí realça que é um homem de família ali, tem filhos, tem netos, e que não é favorável ao aborto, mas reconhece que o aborto no Brasil é uma realidade e deve ser tratado como uma questão de saúde pública. E reiterou o ponto de vista dele, segundo o qual o que está previsto na legislação brasileira já permite ao país tratar adequadamente essa matéria. É preciso lembrar, Fabíola, que no Brasil o aborto é um crime, é tratado como crime, mas em 3 casos a legislação prevê a possibilidade, dá às mulheres a possibilidade de recorrer ao aborto. Esses 3 casos são quando a gravidez decorre de um estupro, quando há risco de morte para a mãe e quando o feto é anencéfalo. Então, nessas 3 hipóteses, a mulher pode recorrer ao aborto. E o Congresso, a Câmara, está tentando criminalizar até o aborto que está previsto em lei. Daí o presidente classificar essa iniciativa como uma insanidade. De fato, é uma insanidade. O que é lamentável é que o presidente tenha demorado a manifestar esse seu ponto de vista, não é? E haverá reunião hoje, é possível até que já tenha começado, a reunião do Conselho Político lá do governo com o Lula, e o presidente discutiria este tema com os seus operadores políticos no Congresso. E, a julgar pela nova manifestação do Lula, aquela posição passiva e até omissa do governo na tramitação do pedido de urgência na Câmara, na qual o líder do Lula lá na Câmara, o, 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 disse que não era tema de governo, que não José ia se meter Guimarães, né, nisso. Josias? O José Guimarães disse que não ia se meter nisso, que não, isso era assunto que não dizia respeito ao governo. Ele não vai repetir isso. Ele vai ter uma posição mais ativa, não é? Mais de condenação da iniciativa e talvez faça algum tipo de articulação. Agora, entra atrasado e entra nas pegadas dessa reação da sociedade, uma reação negativa. Não sou tão otimista quanto o Tales, dizer que os progressistas estão vivíssimos, não é? Mas evidentemente houve algo de diferente
na sociedade brasileira em relação a essa matéria. E não é a primeira vez, não é? Você se lembra, Fabíola, que dias atrás tivemos algo parecido com aquela PEC, a proposta de emenda constitucional, que restringia ou dificultava o acesso do brasileiro às praias, não é? Então, a PEC das praias, já houve em relação a ela uma reação parecida com essa, e agora esse projeto que favorece o estuprador em detrimento das estupradas também tem essa reação negativa. É um bom senso da sociedade, né? Mostra que é possível reagir a essas atrocidades legislativas. E a sociedade brasileira ainda pulsa. Isso é muito interessante, isso que a gente está trazendo aqui, né? Porque a gente acha que o cidadão não tem impacto. Opa, se tem. Opa, se tem. Né? Aqui no Brasil, a gente às vezes é tão acostumado a ficar calado com absurdos que acontecem em vários níveis, inclusive do Congresso brasileiro. E esse ponto específico, a gente vê o impacto.